Boa tarde. Então, já vou iniciando para tentar falar dentro do tempo. O título é bastante extenso da minha fala, que foi mais um título explicativo, né? Eu não conversei nem com Wagner, nem com a Paula, senão eu teria, com certeza, trabalhado com algo similar, porque a minha prática docente na graduação, eu trabalho com estágio, tanto fundamental quanto do médio. Então, gostei muito dos temas que vocês trouxeram, que é uma implicação que nos persegue, né, enquanto professor, principalmente da graduação. A minha fala hoje, eu fui bastante disciplinada pela normativa enviada pelo Gerson sobre o tema da mesa, né? Línguas, linguagens e interculturalidade. Então, fiz um esforço para agregar a questão da interculturalidade, coisa que eu não trabalho assim diretamente. Mas eu acho que vai ficar um pouco claro aqui no decorrer da minha fala, onde é que ele se insere. Então, pode voltar, só vou ler o título rapidamente. De empirismos e epistemologias metodológicas. Considerações sobre o ensino de português como língua estrangeira, alunos imersos nos programas de pós-graduação, estrito sensu, da Universidade do Estado do Amazonas, de onde eu venho, em Manaus, via o Programa de Alianças para a Educação e Capacitação, que é uma iniciativa conjunta, né, da OEA, Organização dos Estados Americanos, e do Grupo Coimbra, de Universidades Brasileiras. Então, eu inicio com uma epígrafe do Amélie Benveniste. Nós não encontramos jamais o homem separado da linguagem, e não o vemos jamais no ato de inventá-la. É um homem falante que nós encontramos no mundo, um homem que fala a outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de homem. Com relação às considerações preliminares, eu contextualizo, né, onde se insere esse projeto. Então, esse projeto surgiu justamente com o propósito de atender a uma demanda institucional. Foi criado um projeto de ensino de português para estrangeiros, num primeiro momento, incisivamente destinado a suprir as necessidades imediatas de alunos recém-ingressos nos programas de pós-graduação estrito sensu da UEA, em Manaus, via o PAEC, e já imersos no ambiente acadêmico de seus respectivos cursos. Então, estruturalmente, a coordenação do projeto, bem como foram a sua elaboração e sua proposição, eles repousam sob a responsabilidade de duas docentes do curso de letras, entre as quais eu me incluo, também como docente do programa de pós-graduação, em que, à época da implementação do projeto, eu atuava como coordenadora do programa em Letras e Artes. E, além de nós duas, também o projeto conta, desde a sua elaboração até o presente momento, com a grata colaboração de 3 docentes do curso de Letras do programa de pós-graduação, dentre os quais tem o professor Valtair, que está aqui presente, e também o professor Maurício Matos, que, juntamente comigo, se responsabilizou pelo levantamento e pela divulgação destes resultados, que, ora, eu apresento nessa mesa plenária, para cuja composição me foi gentilmente convidado pelo professor Gerson Albuquerque, que eu agradeço pública e cordialmente. A logística e a dinâmica do projeto em questão, eles contam ainda com a efetiva participação de mestrandos voluntários do programa de pós-graduação em Letras e Artes, que são responsáveis pela aplicação do material em sala de aula. O Programa de Bolsas Brasil, PAEC, ou OEA, do Grupo Coimbra, de Universidades Brasileiras, ele se encontra, em 2017, na sua 7ª edição consecutiva. Eu não sei se aqui na UFAC tem algum aluno pertencente a esse programa, né? Então, ele ofereceu, neste ano de 2017, 670 bolsas a cidadãos dos Estados membros da OEA, exceto, né, os cidadãos brasileiros ou residentes permanentes no país, para realizar estudos de mestrado e doutorado nas melhores universidades brasileiras que estão associadas ao Grupo Coimbra. O Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação, como eu já havia dito, né, é uma iniciativa conjunta da OEA, junto com o Grupo Coimbra,
E, na Universidade do Estado do Amazonas, se a gente considerar que a universidade é bastante jovem, este ano ela está completando 16 anos, então a gente já recebe alunos oriundos deste programa desde 2013. Então, até hoje, nós já recebemos 27 alunos para cursar mestrado e 6 para cursar doutorado. E, em 2016, portanto, nós formalizamos, então, o supracitado projeto, e, desde então, nós estamos ofertando o 4º curso de português para estrangeiros. Até o momento, o básico 1 e o 2. Para atender a esses objetivos, nós realizamos, eu e a professora responsável, né, pelo projeto, um diagnóstico com os alunos inscritos e elaboramos o 1º curso, que compreendeu 10 encontros com duração de 3 horas, aula, totalizando 30 horas. Nós trabalhamos, a nossa proposta mesmo, o projeto, é a elaboração desse material próprio, né, de cunho próprio institucional. Nós trabalhamos com 6 unidades didáticas, a unidade 1 sobre o Brasil e as demais unidades sobre as 5 regiões do país. Durante a realização do 1º curso, em cada unidade, nós realizamos, conforme previsto, né, isso em documentos tanto de língua estrangeira quanto de língua nativa, atividades de leitura, análise linguística, escrita e oralidade, pautadas nessa concepção de linguagem como prática social e de gêneros discursivos, tal como postulados por Bakhtin. No 2º curso, com 30 horas aula, nós preparamos, de certo modo, procuramos atender, de certo modo, um outro objetivo, que foi o de prepará-los para a prova CELP-Brás, sobretudo para torná-los aptos a ler e a escrever os gêneros discursivos com proficiência. Então, os gêneros discursivos, já presentes há algumas décadas, né, como uma proposta concreta de articulação científica para as aulas de língua portuguesa, exerce um papel fundamental no processo de interação. Conforme Bakhtin, se a cada vez que nós enunciássemos, tanto oral quanto por escrito, nós tivéssemos de construir os nossos enunciados pela primeira vez, a comunicação verbal seria praticamente impossível. Dessa forma, nós consideramos a natureza social e dialógica dos gêneros. Então, pautado numa concepção de estudo focado nos gêneros discursivos, o ensino e aprendizagem da língua portuguesa se apresenta como uma importante metodologia a ser considerada, tendo em vista que, em qualquer interação, se elege determinada forma de enunciado. Gêneros do discurso são entendidos, portanto, como formas de agir socialmente no mundo, nas mais diversas esferas sociais de utilização da língua. Então, esse é, basicamente, a nossa proposta do projeto. E o que eu me reporto agora, com a minha fala, é justamente essa inclusão dessa questão aí do intercultural. Então, pode passar para o 3º agora. Desculpa. Aí. Dos pressupostos do projeto e de suas variantes de lugar. O que, quem, como, quando, onde, por quê. Se há casos em que, já no projeto, está prevista a pesquisa como objeto parcial ou final a ser contemplado, há também aqueles outros em que a realização do projeto oportuniza a elaboração e a consequente realização da pesquisa, ampliando, assim, suas possibilidades para além do previsto. São estes os casos que remetem à essência e à origem da investigação propriamente dita. Cabe, então, esclarecer que, ao retornar o propósito motor deste projeto, o de atender a uma demanda institucional, o mesmo veio, na dinâmica de sua execução, a oportunizar a realização de uma pesquisa, motivada justamente pelo tema proposto pela mesa aqui deste evento. O mesmo veio, então, justamente que eu venho agora relatar, né, esses resultados parciais, mas não somente, pois, dadas as suas singularidades da pesquisa em relação ao projeto, um método. Então, eu vou falar muito mais sobre esse método, né? Um método, ele foi sendo construído e reformulado, de acordo com as constantes oscilações observáveis, tanto no objeto da pesquisa, quanto no sujeito pesquisador, em razão proporcionalmente direta, vistos como entidades não estanques, ainda que cientificamente distanciados
o suficiente para que aqueles pudessem identificar possíveis contaminações e resolver a que lugar destiná-las, bem como por quanto tempo observá-las e quando descartá-las ou reinseri-las, tanto no método quanto no projeto. Eu vou pular um pouco. Ao se formular, portanto, o projeto, sobre o público a que se viria atender com a sua execução, havia não mais informação para além do que seria composto por, primeiro, indivíduos oriundos de países membros da OEA. Segundo, com formação de nível superior, instituições de ensino superior não lusófonas. Terceiro, admitidos em programas de pós-graduação brasileiros, conforme os pressupostos do PAEC, ao menos até então. Por outro lado, o projeto não podia distanciar-se da conjuntura acadêmica em que se via inserido. Ressalte-se que mais de 50% dos membros, a gente tem hoje 35 países pertencentes, mais de 50 dos países membros da OEA são de hispanos, sendo o percentual menor que os completa, amplamente diversificado no que concerne à língua oficial de cada país. Assim, tais indivíduos poderiam apresentar diferentes graus de heterogeneidade, tanto uns em relação a outros, quanto todos, um subgrupo ou um indivíduo individual, ou um único indivíduo em relação à instituição de ensino superior que os acolheu e lhes ofereceu o curso, ou seja, a Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus. O que veio a circunscrever o experimento a uma espiral geopolítica, linguística e sociocultural, que partiu de um corpus pré-estabelecido, não heterogêneo, composto pelos países não lusófonos, membros da Organização dos Estados Americanos. O percurso foi se afunilando, segundo esferas concêntricas circunscritas à totalidade desta, objetivamente, o Brasil, o Amazonas, Manaus, um microcosmo das salas de aula, arquitetonicamente consideradas, e das unidades da universidade que as absorveu como alunos de mestrado ou doutorado, e que lhes proporcionou a participação do projeto do ensino de português como língua estrangeira, neste caso, a UEA. Então, conforme o método que se foi se estabelecendo do projeto, a execução do mesmo, e, para além desta, a pesquisa, para cada elemento das esferas concêntricas supracitadas de destino, houve um outro, intercultural, em relação ao Brasil, que com este estabeleceu o contato dialético, e, assim sendo, seguramente intersubjetivo. Logo, acho que dá para passar. Isso. Logo, os sujeitos objetos da presente pesquisa encontram-se num lugar terceiro, para usar a concepção do Gramsci, que é, a um só tempo, já não mais o lugar de que partiram, assim como ainda não é o lugar onde estão, é neste entre-lugar, conforme Baba, onde se faz presente a contraposição crítica estabelecida entre duas culturas, que nossos informantes estão como sujeitos em gerúndio. É, portanto, no cruzamento da epistemologia com o empirismo que se assegura o lugar da cientificidade a um método pautado na percepção da diferença, como garantia da subjetividade. O que se propõe é, portanto, uma análise mais aproximada deste método, em construção e aplicação simultaneamente, do que dos sujeitos cambiáveis e movediços, que o vem tornando tão viável quanto válido. A seguir tal raciocínio, a presente pesquisa poderia estar fadada ao equívoco epistemológico, não fosse aberta a possibilidade de conferir aos supostos objetos de análise a subjetividade, que efetivamente lhes é inerente como indivíduos, homogeneizados somente pelos lugares em que se encontram, ainda que no mesmo local invariável, que são as unidades da UEA, onde funcionam os programas de pós-graduação que os acolheram. Note-se, contudo, que se considera aqui como lugar a construção do local a partir da subjetividade de cada indivíduo. Assim, a UEA é considerada como o epicentro local de uma espiral que carrega os lugares que cada informante ocupa, como suposto objeto de pesquisa, mas efetivo sujeito da mesma. Desta forma, então, urgiu ficcionalizar o fato, em nome do exercício da ciência, como que elegendo um corpo subjetivo,
como se fosse universal, e assim permitir que informantes, ou seja, estudantes estrangeiros, imersos em uma cultura outra, elegessem seu lugar, na justa medida em que, dadas circunstâncias opostas por aqueles que responderam a uma experiência que visava tão somente atender a uma demanda institucional, indivíduos paradoxalmente fragmentários, que se apresentaram como sujeitos, e no momento em que a pesquisa se deu, sem que fossem advertidos, apenas hispano-americanos se fizeram presentes. Estabelecidas as condições empíricas para que se desse a coleta de dados para a pesquisa, manteve-se o ponto de partida, mais incisivamente a UEA, como espaço crítico entre lugar, terceira cultura, para a dialética estabelecida entre ensino de língua portuguesa para nativos da língua espanhola, oriundos de 4 países da América Latina: México, Venezuela, Colômbia e Peru. Locais a que, para estes falantes, corresponde como contraponto o Brasil, metonimizado na cidade de Manaus, Amazonas. Assim, também no México, na Venezuela, na Colômbia e no Peru, haverá, para cada um desses sujeitos informantes, um correspondente para o Amazonas, e, dentro destes, um para Manaus, e, de modo mais específico, um ou mais para a universidade que agora os acolhe, em via de mão dupla, guardadas as respectivas semelhanças de diferenças, instituições de ensino superior tanto no Peru, quanto na Colômbia, na Venezuela e no México, bem como vias que desaguam nelas e que delas partem, sob a forma de hábitos, costumes e, sobretudo, afetos, estes em seu sentido conceitual, como rios de tempo em mão dupla, percorridos pelos universos em constante transformação, contidos em cada uma dessas possibilidades críticas, indivíduos fragmentários e fragmentados entre o local de onde partiram e o local onde estão, a distância de 6 meses, tempo de média de permanência dos estudantes estrangeiros na UEA até o momento da pesquisa. Ok. Agora, a Universidade do Estado do Amazonas como espaço crítico, então, para essa dialética estabelecida. Então, partindo dessa forma, da ideia trazida por Gramsci de educação intercultural, em esfera, em especial a terceira perspectiva trazida pela pesquisadora, a de uma terceira cultura, espaço este no qual uma pedagogia intercultural busca desenvolver, entendido em linhas gerais como uma alternativa eficiente para compreender tanto a cultura nativa quanto a cultura estrangeira, numa situação de contato intercultural, pois, assim, o aprendiz terá um excedente de visão e de conhecimento, para usar denominações de Bakhtin, tanto de si quanto do outro, a partir da incidência da subjetividade sobre a cultura de que é nativo e a que está inserido. É, de certa forma, a ideia de abordagem intercultural, tal como formulada por Mendes, que adotamos na parte prática da pesquisa, entendida em linhas gerais como, cito, o esforço para a promoção de interação, de integração e cooperação entre os indivíduos de diferentes mundos culturais. É o esforço para se partilhar as experiências antigas, em especial, como delimitado em nosso projeto, a Universidade de Origem, e novas, da UEA, de modo a construir novos significados, procurando desenvolver no estudante, em situação de imersão, uma competência comunicativa intercultural, que se refere à capacidade de um indivíduo de interagir com pessoas de nacionalidades e culturas distintas em uma língua estrangeira. Barham vê na sala de aula de língua estrangeira um locus privilegiado para uma aprendizagem intercultural, pois ela tem a experiência da alteridade como centro de suas preocupações, na medida em que demanda dos aprendizes o engajamento com experiências tanto familiares como estranhas por meio do outro idioma. O autor ressalta que, além das trocas de informações, a linguagem tem, sobretudo, a finalidade de criar e manter relacionamentos humanos. Além disso, de acordo com Gramsci,
uma das finalidades do ensino com base na interculturalidade é levar o estudante a pensar e a refletir sobre as diferentes culturas a qual é exposto. Esse processo inclui a reflexão sobre a cultura nativa do aprendiz e a cultura da língua-alvo para a compreensão do que é ser estrangeiro. Nesse sentido, realizamos, após o primeiro curso de português para estrangeiros oferecidos na UEA para ingressantes através do PAEC e matriculados em um dos programas de pós-graduação, uma conversa sobre suas percepções e experiências culturais e interculturais. Todavia, o presente estudo, de que hora se faz a leitura, ele não teve e não tem o propósito de trazer uma análise das trocas realizadas entre sujeitos mundos diferentes, entre línguas, culturas diferentes, para usar as precisas expressões de Mendes. Mas sim, e sobretudo, o de expor o método e o processo que puseram em diálogo o projeto, inicialmente institucional, e a pesquisa que dele resultou, através da constatação do êxito no que se refere à criação de condições propícias à instauração de um paradigma espaço-temporal em que a troca de experiências interculturais e o respeito à alteridade tiveram não somente um lugar, mas um lugar central, que lemos como um lugar terceiro, um entre-lugar, no qual todas as vozes puderam emergir, formado pela interseção das experiências dos envolvidos no processo. Através dos resultados obtidos, tanto epistemológica quanto empiricamente, podemos constatar que, de fato, cito Gramsci, a cultura que emerge através do diálogo intercultural é de um diferente tipo da cultura nativa ou cultura estrangeira. Ela não oferece qualquer certeza, nem tampouco resolve qualquer conflito. Contudo, a partir deste diálogo, legitima-se um modo pelo qual, segundo Mendes, é possível fazer o ensino-aprendizagem de línguas um processo de difusão de interculturalidade, uma abordagem de ensino intercultural, a partir do estabelecimento de condições para que tal diálogo se estabeleça, de modo a garantir a absorção possível, como desejável, entre alteridades culturais, através do contato fundamentalmente epistemológico, de modo empiricamente controlado. Finalizo conferindo a Benveniste, autor da epígrafe dessa fala, o crédito que, afinal, jamais lhe foi negado, nem teria por que o ser. Cito, é sempre ao ato de fala, no processo de troca, que remete à experiência humana, inscrita na linguagem. Obrigada.